Gente, ontem eu assisti um dos jogos mais épicos da minha vida. Internacional e Fluminense nos proporcionaram duas partidas espetaculares, tanto na ida quanto na volta. Dois jogos realmente memoráveis. Nesse jogo de ontem, o Inter começou bem melhor no jogo. Eu acho que isso já era uma coisa pensada pelo próprio Fernando Diniz, porque ele foi com uma escalação mais defensiva mesmo. E o Inter dentro de casa, no Beira-Rio lotado, com toda aquela festa, era muito pouco provável que ele não fosse para cima, já que precisava de uma vitória simples para garantir a classificação no tempo normal. E aí com isso eles fizeram aquela marcação-pressão, que é uma das estratégias que muitos times utilizam para tentar conter a saída de bola do Fernando Diniz e também forçar alguns erros. E isso até aconteceu em alguma esfera, mas eu acho que não causou nenhuma chance clara a ponto do Inter realmente conseguir finalizar ali com perigo, conseguir fazer um gol mesmo. E aí o placar ficou só 1-0 no primeiro tempo, por mais que o Inter estivesse bem melhor em campo. Só que aí essa marcação-pressão, essa estratégia utilizada pelo Kudê, ela tem um preço, né? O cansaço físico dos jogadores. E aí no segundo tempo o Fernando Diniz mexe no time, deixa um time muito mais ofensivo, coloca o John Kennedy, e aí abre espaço também na defesa, né? A gente viu, por exemplo, contra o Fortaleza no jogo do primeiro turno, o Fernando Diniz ele também colocou o time para frente, só que o Fortaleza aproveitou as chances que criou em decorrência desses espaços e acabou fazendo muitos gols, e aí venceu o jogo contra o Fluminense. Só que o Inter não aproveitou as oportunidades que teve, especialmente com o Ener Valencia, que ele perdeu 2 gols incríveis e acabou deixando ali aquela situação, né, de quem não faz leva. E o Fluminense estava tendo algumas chances, especialmente pelo lado esquerdo, é aquela mesma jogada ali, costurando para o meio, dando enfiada para o John Kennedy. E uma hora eles iam acertar esse passe, e na hora que o John Kennedy conseguisse ter chance de fazer, ele ia fazer, e ele fez, empatou o jogo para o Fluminense. E aí nessa hora eu acho que o time do Inter já estava em frangalhos, tanto fisicamente como psicologicamente também. E por mais que estivesse em casa, com toda aquela torcida, com toda aquela festa, dependendo da situação do jogo, como é que vai se desenhando, esse apoio pode se tornar uma coisa um pouco tóxica para eles, né? Eu não sei se isso aconteceu de fato. Tem algumas torcidas que são mais assim corneteiras mesmo, a do Inter eu acho que não é tanto assim. Mas enfim, fato é que a partir daquele gol, a gente já conseguia prever que ou o Fluminense ia virar o jogo ou que ia para os pênaltis, mas que dificilmente o Inter ia ter forças para conseguir reagir, né? A gente via aquele cansaço físico e a demora do Kudê até para mexer no time também. E aí depois em outro contra-ataque, dessa vez pelo lado direito, o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol, com uma jogada do Ione Gonzalez, a deixadinha do John Kennedy e o chute do Cano, indefensável. Mais uma vez o Cano sendo decisivo com a assistência para o primeiro gol e com o segundo gol do jogo. Só que para mim, a grande estrela dessa partida foi o John Kennedy, que ele entrou e mudou completamente os rumos da partida. Ele conseguiu ser uma alternativa que o Fluminense não estava conseguindo ter no primeiro tempo. Um cara de velocidade, um cara que poderia receber bolas enfiadas, que poderia ser uma alternativa diferente ao jogo do Fluminense. E no primeiro tempo o Flu estava muito preso ali naquele esquema de marcação do Inter, porque a partir da segunda metade do primeiro tempo, o Inter deu uma recuadinha até, acho que para tentar conter esse cansaço, e aí o Fluminense não conseguia criar. Eu acho que muito disso se deve ao John Arias ter feito um jogo muito abaixo do que ele normalmente faz. O Fluminense tem jogadores que são muito regulares, que desde o começo do ano estão jogando muita bola, como é o caso do Arias, como é o caso do Alexander, como é o caso do André, que ontem os três não fizeram bons jogos. Eu acho que o motor do Fluminense são esses caras, às vezes mais até do que o Ganso, do que o Marcelo, do que, enfim, jogadores que não conseguem ter uma constância tão grande quanto esses, pelo menos ao meu ver, no nível de atuação. O próprio Ganso, por exemplo, ele decaiu bastante do Carioca para o Brasileiro e, enfim, para as outras competições que o Fluminense tem disputado. Eu acho que esse desnível foi muito grande e isso prejudicou muito o funcionamento do time do Diniz. Mas ele teve que se reinventar e tentar conseguir resultados, mesmo que não jogasse um futebol tão brilhante. O Keno também fez um jogo muito abaixo dentro dessa lista de jogadores regulares que eu falei, e ele ficou muito tempo ali preso com o Arias na esquerda. E a gente normalmente vê o Arias disponível em todas as partes do campo. E como ontem ele não estava assim, né, ele foi cair pela direita mais ali no segundo tempo, e o Marcelo acabou assumindo esse papel. A gente viu que o Marcelo, com a presença do Alexander no time, ele tem mais liberdade para poder avançar, para poder criar, e aí sem se preocupar muito com a parte defensiva. Ele caiu pela direita, caiu pelo meio,
E aí isso acabou confundindo, eu acho, um pouco a marcação do Inter naquele final de primeiro tempo, acabou gerando um controle de jogo bom para o Fluminense segurar aquele resultado. Então a partida do Marcelo, ela foi sim um pouco subestimada ao meu ver, porque, cara, o que ele fez ontem foi incrível. A gente vê que os jogadores às vezes não conseguiam acompanhar o raciocínio dele, não conseguiam dar seguimento às jogadas que ele criava. Teve um lance que ele deu uma fatiada rasteira assim, da direita para o meio para o Alexandre, ele não dominou. Caso ele dominasse, ele ia sair na cara do gol. E o Fluminense não estava conseguindo sequer chegar perto ao gol do Rocher no primeiro tempo. Já do lado do Inter, eu acho que eles fizeram uma partida muito boa. Assim, a escalação do Kudê eu acho que não foi ruim. Eu acho que a atuação dos jogadores individual também não foi ruim. O Maurício, ele é um cara que normalmente aparece um pouco mais ali perto do gol. Ontem ele estava mais preso do lado direito do campo. Eu não sei se essa estratégia de jogar o Arias e o Keno por muito tempo ali do lado esquerdo foi uma tentativa de conter os avanços daquele setor do Inter. Embora o Malho, que tenha sido o lateral que foi escalado ontem, não seja um cara assim muito ofensivo como é o Bustos, que é o outro lateral direito do Inter. O próprio Valencia também fez um jogo muito bom, até antes de errar os 2 gols. Só que, cara, assim, o Valencia ele foi um dos principais responsáveis por levar o Inter até a semifinal de Libertadores. Antes dele chegar, né, na verdade até depois dele chegar, quase ninguém botava o Inter como candidato a semifinalista. Todo mundo pensou que o Inter já ia cair direto pro River logo nas oitavas. O que não foi o que aconteceu, inclusive aquele sim foi um dos jogos que me fez acreditar que o Inter ia ser o campeão dessa Libertadores. E ontem meus amigos até vieram bagunçar comigo falando: olha, te falei que o Inter não ia dar conta do Fluminense, te falei. E eu fiquei assim, cara, pra mim o Inter já tava na final, porque eu tenho uma desconfiança, eu tinha, não sei se eu ainda tenho, muito grande nos times do Diniz, não no futebol apresentado, mas assim, parece que tudo dá errado em certo ponto pra ele, sabe? Por mais que o time jogue bem, por mais que os resultados venham até certo ponto, eu acho que faltava um jogo desse para ele. Um jogo realmente assim, heróico, uma virada histórica, uma coisa espetacular como foi ontem, para eu realmente começar a acreditar que é possível sim um time do Fernando Diniz ser campeão da Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro ou qualquer um desses títulos grandes. Eu acho que a conquista do Carioca ainda não me fez, né, mudar essa chave, mas esse jogo de ontem com certeza fez. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, embora ajudar no crescimento desse canal. Eu volto na próxima.